Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Enem por Habilidades e Competências aqui para o YouTube. Eu já estava com saudade de vocês. A gente teve ali uma pequena pausa, eu tive alguns problemas de saúde, mas já estou aqui de volta para a gente conversar. E aí eu quero fazer um Vale a Pena Ver de novo para ver se você lembra que projeto é esse, porque vai que você caiu ali de paraquedas nesse vídeo, tá? Oi, eu sou a professora Thaís, eu sou a Thaís Sormaggio e esse é o meu projeto solidário para ajudar alunos do Brasil todo a conseguir gabaritar a geografia no Enem. É um projeto, então, que você vai conseguir assistir as aulas aqui pelo YouTube totalmente de graça e que depois, para poder acessar as informações, você vai entrar lá na minha plataforma, que é profthaisformage.com.br. Lá você vai encontrar um projeto lá na parte de downloads, você vai em cursos mesmo. E aí vai aparecer o curso Enem. Não estranhe que você vai ter que comprar por R$ 0. Não adianta ficar tentando baixar o material sem primeiro comprar. Você vai comprar por R$ 0, vai ter acesso a toda a estrutura da minha plataforma e depois você vai poder entrar no seu perfil, você vai lá em meus downloads e aí você vai encontrar o material. Fechado? É assim que funciona então. Meu amor, tô aqui para fazer ali uma apresentação para um temaço que a gente vai trabalhar a partir de agora. Você tem pela frente 3 aulas nesse tema. Até queria mostrar para você entender que esse tema ele é sim recorrente. A gente pode pensar que ele está aqui dentro de Brasil, na parte de geografia econômica. Dentro de mundo também ele está na parte de geografia econômica. E o módulo que a gente vai trabalhar, não é esse slide de aula zero não, que eu quero mostrar isso aqui para você, ó. Hoje a nossa aula é sobre indústrias. Na verdade, é a primeira aula de um conjunto de 3 aulas no cronograma. A gente começa com a aula de revoluções industriais para fazer uma reflexão o quanto que a tecnologia ela vai avançando e as consequências para o espaço, que é o que o Enem mais gosta, vai ser cobrado. Depois a gente tem uma aula para entender sobre os modelos industriais, a gente vai conversar sobre os tipos de indústria, até que a gente chega aqui, tá? Nesse momento para fazer uma reflexão sobre a indústria brasileira. Bom, quais são as habilidades e competências que é essa proposta do meu curso mostrar para você que o Enem ele tem um jeitão. Eu caprichei, eu fiz uma lista de 23 exercícios, mas esses 23 exercícios vão ser resolvidos ao longo das aulas. Eu vou mostrando para você os temas, a gente vai discutindo estratégia de resolução. Quais são as habilidades cobradas nesse tema? Você está aqui na competência 4 quando a gente pensa nessa temática. A parte da técnica, tecnologia, no processo de produção, no desenvolvimento do conhecimento, na vida social. E eu acredito que esses pontos aqui, ó, as transformações técnicas e tecnológicas que determinaram as formas e uso do espaço tanto rural, tanto urbano, o que é favorável ou não às novas tecnologias, os impactos da tecnologia na circulação de riquezas, tem muito a ver com o conjunto de aulas que nós tivemos no começo do nosso curso, que foi a aula que a gente tratou sobre capitalismo, a gente tratou sobre globalização, sobre toda essa circulação de mercadorias. Então, se você está assistindo essa aula, que como você pode observar no título é a aula 10, eu convido você a voltar no curso. Esse curso todo ele foi pensado de uma forma muito completa para você ter o melhor conteúdo para gabaritar geografia. E por que não usar também como repertório, tá? Essa é a minha lista da aula de hoje. Você vai usar comigo aqui, ó, aula 10, 11, 12. Então, essa lista é para várias aulas. A lista é linda, foi feita por mim, organizada por mim. Ela tem, então, 23 exercícios que você vai poder treinar até. Mas quem já conhece o esquema do nosso curso sabe que, por mais que é um curso por questões, ele é um curso que também fala de teorias. Eu acho que chegou a hora, acredito que você já estava com saudades, da gente produzir uma linha do tempo. Então, bem-vindos, oficialmente, à aula 10. E o tema? Revoluções industriais. Quero conversar com você, obviamente, não do ponto de vista da história, tá? Eu não vou falar sobre pioneirismo inglês, nem nada disso. Não é uma aula de história das revoluções industriais, mas é uma aula da geografia, para a gente conseguir pensar quais foram as revoluções, né? E como elas impactam a nossa vida. Você já está acostumado com o meu jeito de ensinar,
Eu gosto muito de fazer tabela, linha do tempo. Você tem anotações incríveis aí no seu caderno, já na nossa 10ª aula. Então, dessa forma, a gente se organiza, tá? E o legal é que aqui no nosso curso a gente foi para Geografia Humana no começo, a gente vai para Geografia Física na cartografia, agora a gente volta para Geo Humana para você não se cansar. Depois eu volto para Geografia Física de novo quando a gente for tratar de relevo, geomorfologia, que é o nosso próximo grande módulo, tá? Eu gosto de pensar o seguinte: nós tivemos 3 revoluções industriais que a geografia trata e agora nós estamos numa quarta, tá? A primeira e a segunda revolução industrial também é tratado pela história, só que de um outro ponto de vista. É por isso que eu vou deixar aqui no vídeo um card para você clicar, que tem o vídeo do meu grande amigo Eduzinho no nosso canal, que é o De Humanas, que a gente está precisando voltar com tudo com esse canal, que é um canal onde você tem um professor de história e eu, professora de geografia, e nós dois, história e geografia, unidos. Sou muito amiga do Edu, ele é o meu irmão ali, não só da humanidade, né, das áreas das humanas, mas também ali para a vida, e ele tem um vídeo muito legal que ele traz o ponto de vista da história quando a gente pensa sobre revolução industrial e sobre o conceito, né, do que é uma revolução. Aqui para Geo, então, a gente vai separar assim, ó. Vamos usar cores para ficar bem legal? A gente vai trabalhar a primeira revolução, a segunda. E eu vou fazendo essa tabela, pessoal, assim, ó, com você, debatendo, conversando. Eu vou falando, eu vou tendo ideias. Aqui nós temos a terceira revolução. E nós estamos, nesse momento, na quarta revolução. Lembrando que nós estamos falando de indústria, mas a ideia é você entender o quanto que essas modificações na lógica industrial afeta toda a nossa vida, incluindo mesmo as questões sociais, tá? E aí, para esse resumo ficar completo, o que você acha? A gente pode fazer como se fosse uma tabela. Pensei em fazer assim, ó, acho que você vai gostar. Esse primeiro ponto, a gente pode falar do contexto, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, primeiro a gente fala do contexto, em que época aconteceu, tá? Aí depois, achei que seria legal a gente falar um pouquinho dessa relação. Aqui no contexto eu já coloco a data e o continente onde essa revolução começou, onde ela foi pioneira, tá? Depois do contexto, eu acho legal a gente colocar que toda revolução, isso é um conceito trabalhado pela história também, quando a gente vai ler, por exemplo, Hobsbawm, A Era das Revoluções. Quando a gente começa a entender que uma revolução, seja qual for, mas nesse caso pensando em tecnologia, é quando há uma grande inovação, é quando há uma quebra de paradigma e há uma mudança. Então a gente deixa uma linha aqui para falar qual é a inovação. A geografia, ela sempre vai trazer a ideia de que toda revolução industrial, ela tem também algo associado ao transporte, a um meio de transporte, né, associado também a essa inovação, e a comunicação. Faz uma tabela aí no seu caderno comigo, tá bom? Eu vou conversar bastante com você e depois no final da aula a gente vai para os exercícios pensar um pouquinho com essa cabeça mais direcionada. E aí, na outra aula de indústria, a gente fala sobre Fordismo, Toyotismo, a gente tenta organizar também uma tabela colocando as ideias para você. Mas nesse primeiro momento, vamos falar de revoluções. Aquilo que vai revolucionar, a gente está falando sobre tecnologia. Bora começar a preencher então com a característica de cada uma e com a caneta de cada uma. Vamos lá. A primeira revolução industrial, ela tem aqui a marca do século XVIII. E ela vai acontecer, obviamente, na Europa, tá? E é nessa Europa mais ocidental, em países que se destacam, por exemplo, como a Inglaterra, que é conhecida pelo seu pioneirismo, pela forma como ela vive a Revolução Industrial, é quem a gente vai destacar. Lembrando que nós estamos aqui pensando em questões para o Enem. Então, cuidado, tá? Em pensar, a Inglaterra é a primeira que teve a máquina a vapor, que foi a nossa grande inovação. Até vou colocar aqui para você, ó. A grande inovação foi a máquina a
vapor. Tudo bem que a máquina a vapor, então, é a minha inovação, mas cuidado, a Inglaterra não foi o único país de forma exclusiva que vai vivenciar a chegada das máquinas, tá? Mas é ela que vai viver as transformações que são dadas pela Revolução Industrial, tá? A máquina a vapor, ela vai usar principalmente como combustível, né? Nesse primeiro momento, estamos pensando no carvão mineral. E qual é o problema dessa relação do carvão mineral? É que o carvão mineral, ele é um combustível fóssil. E aí a gente tem um aumento do CO2 que vai ser jogado na atmosfera. Vou pedir para você fazer um alerta de um tema importante, é que alguns pesquisadores acreditam que foi aqui que nós temos a marca de um período bem importante para o vestibular, que é o antropoceno. Essa foi uma questão da FUVEST e não uma questão do Enem, mas eu posso dividir com você. A questão da FUVEST dizia assim, ó, os cientistas agora entendem que não há como negar. Nós estamos no antropoceno, que seria o período geológico onde a ação antrópica é tão grande que ela gera consequências ali para o planeta, tá? Numa escala planetária. A única coisa que os cientistas ainda acabam divergindo é quando começa o antropoceno. Será que foi lá atrás, na Revolução Neolítica? Lembra da aula de história? O que foi a Revolução Neolítica? Quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, que é quando nós temos a agricultura, ou foi na Revolução Industrial? Eu prefiro, foi assim que eu trabalhei na faculdade, né, na universidade, pensar que o antropoceno tem a ver com a Revolução Industrial, que é quando nós temos esse alcance atmosférico da ação antrópica com os combustíveis fósseis, tá? Então, isso é muito importante. Ainda continuando sobre a primeira revolução, qual era o meio de transporte, gente? Agora nós temos o trem, ligando uma região na outra. Lembrando que nós não estamos falando ainda de uma expansão além do continente europeu dessa revolução. A comunicação ainda era o telégrafo. O que eu quero mostrar com essa informação, com esse resumo bem sucinto para você, eu quero que você vá imaginando quanto que nós vamos avançando, quanto a tecnologia vai avançando, mas vai observando também o intervalo, que de uma revolução para outra demorava séculos. Nesse caso, de um século para o outro. Só que para a terceira revolução foi metade de um século. Já para a quarta revolução, menos ainda. Então você vai percebendo que a gente vai tendo uma aceleração do ritmo das inovações, tendo em vista o avanço científico. E naquele período conhecido como Guerra Fria, quando você tinha capitalismo lutando contra a ideologia socialista, nós temos na corrida espacial, na corrida armamentista, um boom da ciência. E o Enem vai querer que você entenda exatamente isso. Vamos para a segunda revolução. A segunda revolução ela é do século XIX. Ela vai acontecer sim na Europa, mas agora ela começa a se expandir para outras regiões, como por exemplo para a América do Norte. Estados Unidos, depois o Canadá, mas são os Estados Unidos que se destacam nesse período. E tem outro país também que está um pouquinho distante, mas que vai passar por algumas humilhações. Ele não foi colonizado, mas ele vai passar por algumas guerras, algumas disputas, principalmente ali com os Estados Unidos, que vai pressionar para que o Japão abra os seus portos. Com a abertura dos portos, o Japão se sente ali muito humilhado por essa relação imperialista que os Estados Unidos faz. O Japão acaba derrubando o sistema político que predominava na época, que era ali o sistema Han, como se fosse um tipo de, entre milhões de aspas, feudalismo, onde você tinha um poder a partir dos samurais. Nós vamos ter toda uma guerra contra os samurais, o retorno do imperador, o Japão passa pela era Meiji ou era Meiji e o Japão se moderniza, tá? Isso não é assunto para o Enem não vai perguntar isso com detalhes para a geografia, mas é que é um assunto que eu gosto muito e eu gosto de contar para você, tá? Se o seu foco não for só Enem, porque o Enem é uma prova mais simples, seguindo as habilidades e competências de uma forma bem direta, mas se o seu foco for FUVEST e você presta cursos de elevada concorrência, eu te convido a conhecer os outros cursos que eu ofereço, que são os meus cursos pagos na plataforma. Esse aqui é um projeto solidário para ajudar alunos do Brasil todo, focado apenas no Enem. Mas se você tem interesse em conhecer relevo paulista ou aprofundar, por exemplo, assuntos como esse do Japão, vem conhecer a minha plataforma, tá? Tô aqui para ajudar você a conseguir gabaritar a geografia em qualquer prova, sempre com método específico para cada banca. Tô te contando sobre o Japão exatamente para você entender que agora a gente tem uma pequena expansão, pequena não, foi uma grande expansão. Continua na Europa, mas agora Estados Unidos e Japão se destacam. Aqui, galera, a minha grande inovação, pensando sempre que eu tô falando da indústria, é a combustão. Aqui eu tenho a presença de motores a combustão. E aí esses motores a combustão vai usar como combustível o petróleo.
Nossa, gente, tem um filme muito bom para você assistir, que é do Scorsese, Assassino da Lua das Flores, que conta a história exatamente de uma comunidade indígena bem no centro dos Estados Unidos que acaba descobrindo petróleo na sua região nessa virada do 19 para o 20. E aí começa uma série de disputas de poder. O petróleo passa a ser o ouro dessa época graças aos motores da combustão. Mas não se esqueça que é no século 19 que além do petróleo nós temos ela, a eletricidade. Tá vendo como a gente vai inovando? Agora, gente, o meio de transporte, já que eu tenho um motor, vai ser o carro. E o meio de comunicação vai ser o telefone, aquele telefone antigo ainda, que você tinha que ligar para uma telefonista, mas a gente já vai melhorando um pouquinho a rapidez da comunicação. Lembrando que o telégrafo era como se fosse uma espécie de uma carta que ia sendo deixada de estação em estação. O telefone agora eu preciso ainda de um intermediário que é a telefonista, mas já é bem mais rápido, até que a gente chega na terceira revolução. Mas espera aí, eu tenho certeza que eu já falei dela para você. A terceira revolução, ela é de 1950. Eu prefiro pensar que ela tem o ápice na década de 70, porque ela não ocorre em apenas um lugar do mundo. Ela é da globalização, uma aula linda que nós já tivemos aqui, hein? Por favor, vai aqui na minha playlist e acha a aula de globalização, que é uma aula incrível que serve como repertório para redação. Mas cuidado, tá? Do jeito que eu tô colocando aqui globalização, parece que aconteceu no mundo inteiro. Pelo contrário, foi o que eu mais trabalhei nessa aula. Esse processo ele foi extremamente desigual. Quando eu digo globalização, é porque agora a revolução industrial vai se espalhar pelo mundo, não por bondade dos países, pensando, eu quero levar o desenvolvimento para um outro país. Não, mas é porque eles queriam baratear a produção, procurar vantagens locacionais através dessa menina aqui, ó, multinacionais. As multinacionais é exatamente a tentativa dos países de baratear a produção, espalhando as etapas da produção pelo mundo, tá? Falando de inovação, como aqui é Guerra Fria, a gente tem um desenvolvimento muito forte da tecnologia. Aqui a gente tem a robótica, aqui nós temos, por exemplo, satélites com sensoriamento remoto, que vai inovar muita coisa quando a gente pensa em informação. E aqui vai começar ela, que eu vou dar uma aula sobre isso para você, a biotecnologia. A gente começa a misturar sementes, criar sementes híbridas, isso vai impactar muito o campo, vai impactar a produção de alimentos, tanto que é aqui que a gente tem a chamada Revolução Verde, que foi aquele conjunto de inovações no campo na década de 70. Maquinários, indústria química e, com certeza, a indústria genética com as sementes híbridas. E depois vai vir todos os impactos ambientais a partir disso. Mas esse é tema para uma outra aula, quando eu chegar em agricultura, hein? Sim, porque a gente vai tratar sobre vários assuntos. Eu tô aqui para te ajudar. Tem um cronograma. Se você tá perdidão, volta na primeira aula onde eu apresento o cronograma desse curso para você, tá? Agora, gente, a minha grande inovação, como a produção tá espalhada pelo mundo para baratear, não pode ser o trem, não pode ser o carro. É aqui que a gente vai ter, não é bem uma inovação, nós já tínhamos desde o século 16, esse uso de navios, quando a gente pensa nas grandes navegações, para poder conectar os continentes, no caso metrópole e colônia, mas aqui, gente, é aquele navio no porto, lotado ali com aquelas caixas metálicas que o Enem adora, que são os containers, tá? E é ela, né, gente? Vou te convidar a assistir um outro filme, eu sou muito boa de repertório nessa aula, que é O Jogo da Imitação. Não sei se você já assistiu, é um ótimo filme. Por que eu tô falando disso? Por causa da internet, né? Galera, a internet, a linguagem de programação, é aí que nós temos essa rede social, né? Essa rede social não, né? Que eu lembrei das redes sociais. Essa rede de comunicação que tem, por exemplo, as redes sociais que tanto impactaram a nossa vida. Agora eu tenho uma fala muito importante para fazer. Toda a ciência, né, toda a investigação, ela precisa de um certo afastamento. Mas agora não tem como me afastar porque nós estamos vivendo a quarta revolução. E a gente nem sabe quando ela começou. Será que ela começou em 2010? Será que ela começou em 2015? Quando ela começou? E o que é a quarta revolução? Como que os cientistas sabem que a gente passa de uma revolução para outra? Nesse caso, galera, é porque nós vamos ter o ápice de algumas questões aqui, como por exemplo, já existia, tá? Já existia inteligência artificial há um bom tempo, mas é aqui que a IA vai ficar popularizada. É aqui que nós vamos ter, por exemplo, a chamada cidade inteligente, máquinas, né, machine learning, que aprendem sozinhas. Então, indústria inteligente, fábrica inteligente, essa é a chamada revolução 4.0. Quanto à comunicação, a gente continua usando a internet, mas agora a gente usa uma internet muito mais rápida que é o 4G, na verdade o 5G, né, que é a quinta geração de dados. Quanto ao meio de transporte,
O que será agora? Tá maluco? Seria o teletransporte? Lógico que não. É que agora a gente tem um aumento principalmente dos fluxos imateriais. Não estou dizendo que o navio não é importante, ele continua sendo. Mas agora o foco da quarta revolução é a quantidade absurda de dados, tá? Então aqui eu coloquei a popularização da IA, eu colocaria também, ó, vamos colocar aqui na frente para ficar mais bonitinho, ó. Então, popularização da IA, foi aqui ano passado que todo mundo, né, viu o Papa de jaqueta Puffler, foi quando várias bancas começaram a perguntar, foi quando o chat GPT se torna muito mais popular, tá? Além da popularização da IA, a gente pode pensar também na ideia da cidade e da fábrica inteligente, que é o uso do controle de informação, né, gente? A fábrica inteligente, a chamada machine learning, que são as máquinas que aprendem sozinha, é bizarro você ver o quanto que essa tecnologia ela evolui. E aí você tem a máquina agora conseguindo aprender com seus erros. Obviamente, a gente não está falando de nenhum tipo de sentimento dessa máquina, tá? Evolução própria, é uma questão mesmo de aprendizado, de dados, né? Ela vai lidando com o erro e ela vai aprendendo. A cidade inteligente, por exemplo, vai ter semáforos, fiscalização, fluxo de trânsito, mobilidade, tudo controlado ali pelos computadores, tá? Essa é a linha do tempo que explica a ideia da indústria. Não se esqueça também de um fator importante, espero que vocês tenham gostado, tá? Ele é muito legal, né? A ideia da nossa aula aqui é mostrar a estratégia, mas também te dar uma base teórica para quem talvez não teve uma aula organizada dessa forma. Quando a gente fala de revoluções industriais, não se esqueça que nós estamos falando de um setor importante da economia, que é o setor secundário, que é o nosso protagonista da próxima aula. Mas o que eu achei? Então agora nós vamos fazer os nossos exercícios, tá? Pega lá sua lista para mim e bora treinar. A maioria dos exercícios não falam propriamente das indústrias, dessas inovações que eu te mostrei, mas vão tratar de uma forma mais ampla, principalmente uma reflexão sobre como essa mudança da tecnologia e o quanto ela está muito rápida afeta as nossas vidas. Bora começar? Como é uma lista que a gente vai trabalhar em 3 aulas, hoje eu vou fazer alguns exercícios para você treinar, para ver se você lembra exatamente aquela estratégia que eu passei para você. Lembra como fazer exercício? A gente vai direto para a fonte, a inteligência artificial. Lembrando, gente, inteligência artificial nada mais é do que matemática, né? Você tem ali um treino para conseguir direcionar, por exemplo, funções que poderiam ser feitos pelos humanos, mas agora são feitos pela inteligência artificial, desde criação de imagens, criação de vídeos, até textos, como, por exemplo, o popular ChatGPT. Numa das minhas aulas no meu curso de atualidades, porque eu tenho um curso de atualidades bem legal, onde todos os anos as aulas são gravadas semanalmente, sempre fazendo uma associação com os podcasts da semana, nós tivemos uma aula sobre inteligência artificial e eu pedi para o ChatGPT organizar essa aula. E aí eu e os alunos nós fomos analisando exatamente como ele se comportava, tentando encontrar a fonte das informações, e é uma loucura, né? Porque é um texto próprio. Só que não se esqueça, né? Tem alguém que treinou pra caramba essa inteligência artificial, porque não adianta você trazer todo esse sentimento, né? Uma coisa quase que viva, mas é matemática. A gente tá falando de lógica, a gente tá falando de programação nesse sentido, tá? A fonte, então, é inteligência artificial, a gente sempre vai para o enunciado procurando o que ele quer. O texto, ele vai criticar, então eu já sei que não é um elogio, uma mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Então ele quer a consequência dessa mudança tecnológica. Provavelmente ele vai falar da inteligência artificial, né? E qual que é a consequência, por exemplo, do uso da inteligência artificial? Você não vai ler as alternativas, porque o texto do Enem é sempre quem decide tudo. Vamos ver o que o texto está falando? Vamos lá. Por trás da mágica do Google Assistant e da sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando com subcontratos. Achei, ele está criticando, né? Você fala, ai que legal, o Google traduz para mim, mas alguém incansavelmente treinou o Google Assistant. E quem é? São trabalhadores e trabalhadoras espalhados pelo mundo, contratos absurdos, normalmente em países subdesenvolvidos. Lembra da nossa aula de DIT, tá? E ele continua assim, ó, eles ganham baixos salários, são rotineiramente, forçados a trabalhar horas e horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona como um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam os algoritmos de forma incansável até que eles automatizem seus próprios trabalhos. Caraca! Então vamos lá, o texto está falando de uma crítica ao uso dessa inteligência, mas não é só o problema não é usar a inteligência artificial, o problema está nessa exploração com os trabalhadores. Então vamos lá.
Isso tem como consequência a diversificação da função? Ninguém está falando disso. Mobilidade, o que é mobilidade? Se mover. Mobilidade da população? Ninguém está falando disso. Autonomia do empregado? Também não, né, gente? A gente tem um empregado aí que está praticamente trabalhando ali para treinar uma inteligência artificial de forma totalmente quase robotizada, né? Fazendo a inteligência artificial entender o que significa cada palavra. Concentração da produção? Não, essa produção pode ser feita, né? A inteligência artificial, ela pode ser patenteada por um país rico, mas treinada por pessoas do mundo inteiro. Então, com certeza, é a letra E. Olha como o Enem é óbvio. Invisibilidade do profissional. Vamos para a questão 2. Olha o tamanho desse texto, a gente sempre ignora. Quando tem chart, tem que ler com cuidado. A gente lê a primeira fonte. Corrida espacial dos bilionários pode trazer vantagens para todos. Ai, meu Deus. A gente já vai interpretar, tá? Mas vamos ver o que ele quer antes de você começar a ler o texto. Vem para o enunciado. Os textos apresentam perspectivas de uma nova corrida espacial e que revelam, respectivamente, qual que é o núcleo da pergunta? O que ela revelam? Essa corrida espacial, ela está mostrando o quê? Ela está revelando o quê? Vamos ver as opções? Letra A, uma dependência, porque a gente já leu o texto pensando, nesse caso vale a pena. Dependência do progresso, ou expectativa e desconfiança, angústia e adaptação, pioneirismo e retrocesso, receio e civilidade. Então, respectivamente, uma mostra uma coisa e a outra mostra outra, tá? Então, vamos procurar. Vamos ler o texto para ver o que será que ela mostra. Por ora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessa viagem dos avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que em algum momento vão voltar para a sociedade. A câmera fotográfica hoje, comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada com um telescópio. O titânio, usado na medicina, foi desenvolvido para construir foguete. Nossa, que bonito! Ai, essa é uma questão de português, tá, gente? O que você está sentindo aí? Ai, que bonito, que expectativa! Eu senti uma expectativa. É uma dependência? Não. É uma angústia? Não. Pioneirismo? Não, ele está mostrando o quanto assim, olha, eu tô achando que vai dar certo, né? A galera vai brincar de guerra de corrida espacial na Lua e a gente vai se dar bem. Eu não acho que é um receio. Então eu fico entre a B e a D. Mas pioneirismo não faz sentido, eu já tô com vontade de assinalar a B, mas vamos ver a charge para ver se a charge é uma desconfiança? Viemos em paz. E aí um alienígena diz, na verdade o alienígena está conseguindo conversar com um tablet com um indígena. Ele diz, acredite em mim, não confie nesse pessoal. Ah, gente, com certeza é expectativa e desconfiança. Olha que legal, como essa é uma questão de português, mas poderia facilmente também ser de geografia e ela é muito didática. Gente, Enem tem um jeito que se você pega, né, e você tá pegando, tá fazendo questão muito mais rápido, graças ao nosso curso, eu tô muito feliz de te ajudar, tá? Não esquece, tá bom? Comenta aqui. Os vídeos, conforme vai passando ali a euforia do começo do curso, a galera vai desistindo, vai achando que tá em cima. Tem tempo de você entender a geografia para você gabaritar o Enem, porque você vai voltar nesse vídeo no ano que vem contar para mim que você foi aprovada, tá? Que você entrou numa grande universidade, seja ali pública ou seja ali pelo ProUni de alguma maneira, que você conseguiu realizar o seu sonho. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Bom, tem textão, tem fonte, a gente sempre lê a fonte, novas tecnologias no processo do trabalho, então a gente já entendeu que está fazendo uma crítica muito grande a essa evolução que eu te mostrei com as evoluções industriais, né? Vamos para o enunciado? O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto, em razão da... Então, qual que é a pergunta? Qual é a causa? Qual é a razão da crítica do controle empresarial? O controle empresarial está sendo criticado. E está sendo criticado por qual razão? Vamos ler o texto para sentir? Eu já ia conseguir eliminar algumas lendo a alternativa, mas olha como ela é mais longa. Então eu tenho que ver o texto. O texto está criticando, tem alguém controlando alguém e o texto está criticando. Por quê? Vamos ler? O uso de novas tecnologias envolve uma assimilação de uma cultura empresarial, na qual haja uma integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização.
Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida que ele pressupõe uma nova orientação do controle do capital no processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivam dessa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem como constância, na verdade, aparece com constância como características do paradigma flexível e a substituição do modelo taylorista-fordista. Opa, vai ficar muito mais claro fazer essa questão na próxima aula, tá? Mas ele tá falando, a gente vai aprender que esse modelo fordista é aquele da linha de produção, onde tudo é muito regrado, mas eu já queria te mostrar então. A crítica vem do quê? Qual que é o problema desse controle exagerado em cima do trabalhador, né? Que tem que ser ali uma questão orientado, direcionado, só que ao mesmo tempo uma flexibilização dessas leis trabalhistas. Será que a crítica está sendo pela operacionalização da tarefa? Esse aqui podia ser o distrator, né? Eu estou operalizando, eu estou tornando prático, mas a crítica é principalmente a forma como isso acontece. O problema não é automatizar uma produção, não é mesmo? Mas é a forma como isso acontece. Será que ele está criticando porque ele não quer a capacidade dos trabalhadores? Não, isso não tem problema nenhum. Será que o problema é a fragilização das relações de trabalho? Porque ele falou bastante da precarização, do quanto que a gente vai ter a terceirização. Gostei. E hierarquização de carga executiva? Ele não falou de carga executiva. Você acha que o cargo executivo vai sofrer com isso? E letra E, a aplicação da ciência não é sobre isso. Com certeza, é a fragilização das relações do trabalho. E em que parte que você conseguia matar isso aqui, ó? Na parte que ele fala os efeitos dessa orientação, dessa terceirização, dessa precarização, aparece lá no paradigma mais flexível que entra no lugar do Fordismo e do Taylorismo. Não se preocupa porque a próxima aula é exatamente sobre isso. Vamos fazer mais uma, pessoal, para a gente conseguir entender? Deixa eu pegar uma aqui que eu tenho certeza que não vai atrapalhar, que a gente não vai trabalhar na próxima aula. Pode ser, pode ser. Pode ser a 18, que tem a ver também com uma aula que nós tivemos de globalização, né? O quanto que a tecnologia ela vai se alterando e os produtos automaticamente vão ficando o quê, pessoal? Obsoletos. Vamos lá para a questão 18. Apple I, um dos primeiros computadores pessoais fabricados, de 76, é aqui o Steve Jobs, um dos criadores da empresa da Apple, em 2008. Vamos lá. Nossa, tem um textão, né? Eu, de cara, procuraria o ponto final. Ele diz, essa continuidade, então existe uma continuidade, ela está associada, eu posso lembrar que ela está ligada a quê? Vamos ler. Com o intenso desenvolvimento da tecnologia no mundo contemporâneo, estou no enunciado, tá? Diversos produtos tornaram-se ultrapassados. Obsoleto é uma palavra boa. Todavia, quando nós pensamos e quando nós comparamos as imagens, existem elementos que demonstram uma continuidade entre os primeiros computadores pessoais e os computadores atuais. Qual será essa continuidade, hein? O que ficou? Mesmo o Apple I já ficando ultrapassado. Ficou a base tecnológica utilizada? Claro. Lógico que não, né, gente? Pô, um computador da Apple hoje e um do passado. Ficou o uso do produto só na atividade empresarial? O bagulho não se chama computador pessoal? O Enem tá tirando com a minha cara, hein? O que ficou foi o direcionamento ao mercado elitizado? Ai, cuidado! Cuidado para não querer militar e assinalar essa, que você pensa assim, e continua sendo só para elite. Só elite tem computador. Cuidado que ainda assim nós sabemos da desigualdade de renda, o quanto que computadores são mais caros, mas também se você parar para pensar, hoje nós temos comparado ao Apple I, hein? Pelo amor de Deus, não vai distorcer o que eu tô falando. Nós temos uma compra maior pela facilidade, por exemplo, do crédito, mas eu não estou dizendo que é uma aldeia global onde todo mundo agora pode comprar seu computador, pelo amor de Deus, hein? Você entende que tem desigualdades sociais, sim, com certeza, mas esse não é o foco, né? Continua sendo focado no mercado elitizado? Não, porque hoje você tem computadores de diferentes valores, não estou dizendo que ficou barato, hein? Mas essa aqui seria o meu distrator, tá ali para te distrair. O que ficou foi a dinamização no processo de... Cadê? Eu li errado. Dinamização no processamento, e na transmissão das informações, ou seja, o primeiro computador ou o segundo computador. Por que ele foi uma inovação? Porque os dois continuam dinamizando a forma como a gente passa informação para frente,
como a gente consegue se comunicar? Gostei, meio estranha. E letra E. O que ficou foi a necessidade da orientação de especialistas para o uso. Pô, pessoal, você compra um computador, eu sei, algumas coisas a gente precisa entender, né? A geração Z não manja muito de computador, a geração Z manja de celular. Mas assim, você não precisa de um especialista, não é mais um computador que ocupa uma sala inteira, que é cheio de linguagem de programação. Hoje é muito mais fácil você mexer no computador. Então a resposta correta, gente, é a letra D, pela dinamização do processo e pela transmissão de informação, ou seja, olhando ou para o Apple 1 ou para o Apple 2008 aí, o que fica é isso, que para sua época o 1 dinamizou. Para sua época, o, sei lá, iPad Air, não sei do que, dinamizou. E é assim que fica. Fechado? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi muito clara para mim. Espero que você tenha se divertido. Segura para fazer a lista. Ou então, se você quiser, se você tiver tempo, vamos fazer o seguinte: faça toda a lista e depois assista as próximas aulas. Vê se você raciocinou de forma correta. Não se esqueça que lá na minha plataforma você encontra também, por favor, o gabarito. O gabarito é importante porque ele é um gabarito comentado e você pode entender exatamente onde você está errando. Curte? Deixa um coraçãozinho aqui pra mim, conta se você gostou da aula, se estava com saudade do nosso conteúdo. Eu te vejo na próxima aula falando sobre tipos de indústria, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, que o Enem cobra. Não muito, mas cobra. A gente vai debater. Tchau, galera!